Abba, bom dia. Bom dia, Abba. Bom dia. Bom dia, Salvador querido. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigado pela dádiva da vida. Obrigado por esse presente maravilhoso, por esse presente tão lindo que o Senhor nos deu, que é a vida. Obrigada. Eu quero te agradecer. Quero te agradecer pela vida dos meus queridos, por todos aqueles que me são preciosos, familiares, amigos, irmãos em Cristo. Quero te agradecer por todas as pessoas que, ao longo dos meus dias, eu posso me relacionar. Eu tenho o privilégio de me relacionar. Obrigada, Senhor, por cada ensino que o Senhor me proporciona com cada dia de vida, com cada relacionamento, com cada pessoa que eu me relaciono. Ah, Senhor, obrigada. Eu quero te pedir, dá-nos sensibilidade, dá-nos direção, abre os nossos olhos, abre os nossos sentidos, para que nós venhamos ser sensíveis aos nossos relacionamentos, às pessoas que nós nos conectamos ao longo do dia. Abba, querido, nós queremos ser sensíveis à tua voz, ao teu aprendizado, ao teu ensino, melhor dizendo. Nós queremos estar sensível ao aprendizado que o Senhor tem a nos entregar a cada dia, em cada lugar que nós chegamos, com cada pessoa que nós nos relacionamos. Nós queremos ser sensíveis. Eu quero ser sensível. Nessa manhã eu quero te agradecer pela minha família, te agradecer pela vida dos meus filhos, te agradecer pelo pão de cada dia, pelo alimento que o Senhor me coloca à mesa, por cada refeição que eu posso fazer. Quero te agradecer porque ao redor da mesa, em cada refeição, é sempre um privilégio ter aqueles que me são preciosos. Obrigada, Jesus. Quero te agradecer pela saúde. Obrigada, Senhor, porque nós temos saúde, nós temos vida. Obrigado pela dádiva de ter um lar. Obrigada, Senhor, pelo suprimento que o Senhor nos envia a cada dia. Obrigada. Obrigado por nos suprir, obrigado por nos cuidar. Obrigado por nos proteger, obrigado por nos livrar. E não só nós, mas todos aqueles que nos são tão preciosos. Tua palavra fala, Deus, que por meio de nós, todas as famílias seriam benditas. Essa promessa está sobre a vida de Abraão e sobre nós. Estava sobre a vida de Abraão e está sobre nós. Então nós cremos que ao sermos abençoados, o Senhor também abençoará. Tantas vidas, tantas famílias que nós podemos ter conexão e podemos nos relacionar. Estamos aqui, Abba, para mais um dia. Mais um dia. Vem nos conceder sabedoria, vem nos conceder discernimento. Nós estamos aqui para estudar, fazer esse momento devocional de estudo para conhecermos mais uma mulher. E hoje conhecermos duas mulheres, a experiência de duas mulheres, a postura de duas mulheres, mas modelar uma. Modelar uma. Nós queremos te pedir, nos concede sabedoria, para que a gente vá além desse dia, além desse momento em estudo, Abba. Nós queremos te pedir que não fique só nesse momento de estudo, mas que cada ensino, cada palavra que o Senhor revelar ao nosso coração, que ela seja cravada no nosso espírito, para que a gente possa aplicar ao longo dos nossos dias. Traz à nossa memória, Abba, tudo que nós temos aprendido com a tua palavra. Traz à nossa memória. Nós queremos não ser só bons ouvintes, mas, assim, diligentes, zelosos, praticantes da tua palavra. É isso que eu quero, é isso que eu busco. Fica conosco. Nós precisamos de ti. Nós dependemos de ti. Sem ti não há eu, sem ti não há eu. Então, vem nos ensinar nessa manhã. Dá-nos sabedoria nessa manhã. É o que nós te pedimos. Todo mais nós colocamos nas tuas mãos. Apresentamos diante de ti a nossa família, te entregamos o nosso dia e queremos te dizer, eis-nos aqui, envia-nos.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Bom dia. Sentir vier na tua lembrança, ou você sentir nos teus sentidos, né? Desejo de ver alguém, de visitar alguém, de conversar, de ajudar. Essa é a maneira que o Senhor fala conosco. Você sabe que a gente tem 5 sentidos, né? A gente tem os 5 sentidos, essa é a forma que Deus fala conosco. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que o Senhor falava com seus profetas, às vezes uma voz, um som audível, às vezes, na maioria das vezes, você vai encontrar na Bíblia que muitos dos profetas, muitos homens e mulheres falavam, vejam, eu vi. O apóstolo João mesmo, quando estava ali na ilha de Patmos, né? Quando ele teve a revelação de Jesus lá em Apocalipse, você vai ver que a palavra fala que ele viu. Então, às vezes vai vir como na sua mente, uma visão, às vezes em sonhos. Obedeça o que o Senhor fala com você. Sirva, ame. Não fique pensando que amanhã vai ter mais tempo, amanhã vai dar depois de amanhã, porque pode ser que o tempo passe e a gente não consiga. Porque a vida é um sopro, a vida é muito sensível, embora ela seja um presente grandioso e que a gente às vezes, a gente não consegue, por causa da correria do dia, a gente não consegue dimensionar, eu acho, a fragilidade da vida e a preciosidade dela, muitas vezes. Então faça, entregue-se, sirva com amor. Tá com vontade de beijar, beija. Tá com vontade de abraçar, abraça. Tá com vontade de visitar, vai visitar, se programa para aquele mesmo dia. Sabe o que é? Que às vezes a gente precisa deixar o que é urgente para ir cumprir o que é emergente. Emergência e urgência. Aí é urgente, preciso fazer isso. Urgente não é emergente. Quando a gente olha para o hospital, a gente vê isso, né? Pronto socorro, é um pronto atendimento, mas tem um lugar que é emergência. É emergencial. Nós estamos começando hoje mais um devocional aqui, deste livro Mulheres da Bíblia, onde nós estamos modelando, ou não, algumas mulheres aqui da Bíblia, para que a gente possa aprender a ser mulheres no tempo do fim. A gente possa aprender a transformar-nos nessa mulher. Volto a dizer que o Senhor, quando eu estava orando pelo projeto Mulheres no Tempo do Fim, o Senhor me levou a pensar num dia que eu estava no culto ouvindo a palavra de Deus, o Senhor me veio falar comigo da mente. Eu estava orando pelo projeto Mulheres no Tempo do Fim, eu estava pedindo a Deus para que o Senhor me desse entendimento para viver nesse tempo. Eu tenho estudado muito sobre os tempos do fim e quero me aprofundar nisso. Eu sei que eu faço parte dessa geração e a igreja sempre fez parte da história nas suas gerações, nas suas épocas, né? Então, eu quero fazer parte, eu quero ser assim, tá fazendo parte daquilo que o Senhor tá fazendo, então eu tenho me envolvido muito nisso. E aí o Senhor disse pra mim o quê? Falou, você quer, filha, ser uma mulher no tempo do fim, então você precisa estudar as mulheres que viveram em momentos pontuais, em momentos que eram momentos do fim, em épocas que eram cruciais, em épocas que estavam assim, era tudo ou nada. E é por isso que a gente tem estudado as mulheres da Bíblia. Esse livro tem 72 mulheres da Bíblia, a gente já deve estar chegando na 30ª mulher. Eu não contei, mas eu acredito que a gente deve estar chegando nessas mulheres, tá bom? E aí, hoje a gente vai falar sobre a mãe verdadeira. Hoje a gente vai falar sobre uma mãe. Hoje a gente vai falar sobre 2 mães. A base devocional da mãe verdadeira, dessa mulher que a gente vai modelar hoje, dessa história que a gente vai aprender hoje, e hoje nós temos muito a aprender com essa história, tá lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3, tá bom? Vai chegando aí. 1 Reis, capítulo 3. A nossa base devocional, que o livro nos traz, é o versículo 27, que diz assim: Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Amém? Eu quero te ativar, você enviar essa live para mais pessoas, tá bom? Eu quero te ativar, você encaminhar esse vídeo
para mais pessoas, que você possa encaminhar. Se essas lives devocional, esses estudos têm feito sentido para você, compartilha. Se enquanto você está assistindo, né, esse estudo devocional, você tem lembrado de alguém, faz sentido, que seja alguém que seja muito precioso para você, compartilha. Né? Se está fazendo sentido para você, curte, tá bom? Deixa eu te falar, para você não custa nada, é só um clique. Mas para mim pode fazer muita diferença, tá bom? Mas é que é importante você compartilhar nesse momento, porque a unção, né? A unção, o momento, a hora. Então, se você lembra de alguém, se você está aqui, reage. Se você tá aqui, reage. Se é com você o negócio, começa a reagir, tá bom? Hashtag toca no coração aí. Se você lembra de alguém, compartilha com mais pessoas. Se você não lembra, compartilha também. Deixa Jesus te usar. Ó o dedinho, ó o dedinho. Tá bom? Vamos chegar lá? Você chegou em 1 Reis? Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Viu? Glória a Deus. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim, 1 Reis capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 16, que é onde está localizada essa história. A partir do versículo 16, a gente vai ler até o 28, tá bom? Que diz assim, 1 Reis capítulo 3, verso 16. Algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. E disse uma delas, por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos só nós 2 na casa. Não havia mais ninguém ali. Isso aqui, deixa eu anotar aqui porque isso aqui está falando agora. Não havia mais ninguém ali, só estavam as 2, né? Estávamos só nós 2 na casa. Verso 19 de 1 Reis 3. O bebê dela morreu durante a noite porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite, tirou meu filho do meu lado, enquanto eu dormia, e o pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã, bem cedo, quando fui alimentar o meu filho, ele estava morto. Quando o observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era o meu filho. Não, interrompeu a outra mulher. O filho morto era seu e o vivo é meu. Não, disse a primeira mulher. O filho vivo é meu e o morto era seu. E assim elas discutiam diante do rei. Então o rei disse, vamos esclarecer as coisas. As 2 afirmam que o filho vivo é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. Tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada ao rei. Ele disse, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma mulher e metade a outra. Então, por causa do seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou, não, meu senhor, dê o menino a ela, por favor, não mate. A outra mulher, porém, disse, muito bem, ele não será nem meu nem seu, dividam a criança ao meio. Então, o rei disse, não matem o menino, deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe verdadeira. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve um grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Uau, meu Deus do céu! Que coisa linda! Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente para ler a palavra de Deus em detalhes, eu tô lendo na versão transformadora, tá bom? Quando a gente para ler a palavra de Deus em detalhes, nós vamos ver como o Senhor, ele é cuidadoso conosco. Como o Senhor, ele deixou registrado coisas assim para que nesse tempo a gente venha ter direção,
acertada. O autor ele fala assim, olha, não vamos demorar na frase de Salomão em si, mas sim considerar as características reveladas pela conduta das duas mulheres nessa situação. Ambas eram mulheres de vida condenável, porque elas eram prostitutas, né? Ambas haviam concebido e o filho de ambas eram legítimos. A verdadeira mãe se opôs categoricamente ao sacrifício de seu filho. Eu queria só parar por aqui na leitura do autor para que a gente possa refletir, porque quando a gente para pensar nessa história, deixa eu te falar uma coisa, nós tiramos muito aprendizado. E hoje, o que essa história nos ensina? O que nós vamos aprender com essa história? Porque aqui, essa história dessa mãe verdadeira, a gente vai tirar e eu falo para você o que a gente aprende com essa história, porque a gente vai aprender aqui com a mãe, né, que rolou sobre o filho. Nós aprendemos aqui com a mãe que teve o filho roubado, que teve o filho trocado. Nós aprendemos aqui com o Salomão. Por isso que nesse momento eu quero que você aplique seu coração a aprender com a história. E aí você vai se identificar, você vai discernir a responsabilidade, o poder de uma verdadeira mãe. Como que uma verdadeira mãe se comporta? A gente encontra tudo isso daqui. É lindo quando o Senhor ele para nos revelar de que maneira que a gente pode modelar uma mãe, porque hoje é sobre uma mãe que nós vamos falar. Mas você vai observar que, eu queria deixar registrado isso daqui, ninguém nasce sendo mãe, não é verdade? Ninguém nasce sendo mãe. A gente pode ter dentro de nós o instinto. Como mulheres, a gente tem aquele instinto materno. A gente, desde pequena, brinca de casinha. Desde bebê, desde criança, a gente brinca de mamãe, pega as bonecas, né? E faz exatamente... É instinto, já está dentro de nós. Nós somos criadas para isso. Mas ninguém nasce sendo, quando a gente é mãe, se a gente não tiver o auxílio do Senhor, a gente vai falhar. Se a gente não olhar para as histórias, não modelar histórias, não ouvir conselhos, não observar histórias que foram boas, ou histórias que não foram tão boas e histórias que foram ruins, não tem como a gente nos modelarmos como mãe. Não é verdade? Então é importante a gente parar para pensar sobre a responsabilidade de ser uma verdadeira mãe. E uma verdadeira mãe, ela se constrói dia a dia. Mas... eu pensando aqui com relação a essa história, eu fico pensando, a gente constrói uma verdadeira mãe por aquilo que a gente aprende, pelo ambiente que a gente convive, a gente se transforma numa verdadeira mãe em aprender com histórias. Por isso que eu digo aqui que a gente vai aprender nesse momento com essa história. E o que essa verdadeira mãe tem a nos ensinar? A primeira lição que eu quero te dizer, que essa primeira lição que essa mulher ela nos dá é que nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. E o que fala de vigiar? Vigiar, o que fala sobre a gente ter vigilância? Fala sobre orar. Mas aí você pode estar pensando, mas o que tem a ver com isso? O que tem a ver com isso, Débora? O que tem a ver com isso, pastora? Tem a ver com dormir. A primeira lição que a gente aprende nessa história é que as duas mulheres dormiu. As duas dormiu. As duas mães dormiram. A primeira, ela dormiu, não é? E porque ela não cuidou do filho, ela acabou perdendo o filho. O filho dela acabou morrendo. Porque ela dormiu, ela mesma rolou. Ela mesma, pela atitude dela, pelo comportamento dela, ao rolar, o filho morreu. A segunda, tô falando das duas mães, né? A primeira, e foi tudo que ocasionou, quando eu coloco a primeira aqui, foi porque ocasionou o problema. Mas quem levou pro rei, quem começou a falar com o rei, foi a mãe que teve o filho roubado. A segunda mãe, porque ela dormiu, ela teve o filho dela roubado. Primeiro, né? Ela teve o filho dela roubado e trocado. É sobre isso que eu quero falar com você. Hoje, talvez você fale, mas eu não sou mãe, então esse momento, esse estudo devocional não é pra mim. É sim, porque a gente aprende com as histórias.
Talvez você pense, acho que não cabe a mim. Sempre o ensino vai nos edificar. Então, o que a gente aprende sobre a vigilância? Porque essas duas mulheres, se elas não tivessem dormido, elas não teriam. Aí eu vou colocar num contexto de mãe. O seu filho trocado, seu filho roubado e o seu filho morto. E dentro dessa história, eu quero fazer com que você pare para refletir comigo e vá comigo até Marcos, tá bom? Hoje a gente vai ler um pouquinho mais a Bíblia, porque é muito importante a gente falar sobre isso, porque nós estamos vivendo um tempo muito pontual. E você há de convir comigo que falar de mulheres no tempo do fim, nós precisamos entender a nossa responsabilidade de mãe, a nossa responsabilidade de sermos intencionais. Lá em Marcos, capítulo 13, você vai ver que diz assim no versículo 33. Por isso que a gente vai ler mais a Bíblia hoje, para que a gente possa entender o contexto dessa verdadeira mãe. O que a gente precisa aprender com essa verdadeira mãe, tá bom? Nós vamos modelar essa mulher. E com a outra mãe nós vamos aprender, e com Salomão também, porque está tudo conectado na mesma história. Olha só o que ele fala aqui no versículo 33. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. O que Jesus estava falando aqui? Vocês param para observar? Olha, Marcos capítulo 13, você vai ver que Jesus estava falando dos acontecimentos futuros. Jesus ele estava falando aqui de acontecimentos que viriam. Você vai ver aqui, olha, que ele fala aqui, olha, aprendam a lição da figueira quando surgir seus ramos. Você vai ver aqui no versículo 31 que ele fala, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Você vai ver que o Senhor aqui, ele está falando dos últimos momentos, dos tempos do fim, ele está falando aqui. E o versículo 33, que é um dos versículos para a gente parar para refletir, que é o que eu disse aqui, olha, que ele fala, uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. O Senhor está falando para nós, vigie, fique atento. Quando eu falo para você que a primeira lição que a gente aprende aqui com essa história e com essa verdadeira mãe é vigiar e não dormir. Muitas de nós, como mãe, nós temos dormido. Nós temos deixado de cuidar. Muitas de nós temos deixado de zelar, deixado de exortar, deixado de instruir. Sabia disso? Tem muitas mães que, para não aborrecer o filho, mas aborrecer, eu digo no sentido dele não ficar irritado, dele não ficar questionando, aborrecer no sentido de não haver discussão, de não haver confronto. É nesse sentido que eu estou te falando, porque a Bíblia fala em Efésios, pais, não irriteis vossos filhos, antes disciplinai-o no Senhor, né? Disciplinai-o e exortai-o no Senhor. Então você percebe que o Senhor não está falando aqui que não é para nós ensinarmos. Ele está falando que não é para nós irritarmos pelo modo de viver. Se você for ler Efésios 5, você vem chegando ali no Efésios 6, você vai ver que o Senhor ele explica com muita clareza. Tem pessoas que acham que é irritar por ele pedir uma caneta e você fala, não, a caneta não, filho, agora não, senão você está riscando a parede. Aí você tira a caneta do filho e ele... espernear e não pode irritar ele. Não, não é nesse sentido que o Senhor está falando. Então você percebe que quando o Senhor ele traz uma lição para nós, que nós não podemos dormir, ele está falando que nós precisamos estar atentos em todo momento. Nós precisamos estar em oração pelos nossos filhos, nós precisamos orientar os nossos filhos, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos instruir os nossos filhos. Nós precisamos. Quando ele fala sobre a vigilância, ele está falando para nós não dormirmos, para nós estarmos atentos diante de tudo que está acontecendo. Eu queria que você que está aqui comigo, eu até esqueci, eu gostaria que você escrevesse aí Mulheres da Bíblia. Escreve para mim, me ajuda. Aí você põe um espaço ou um tracinho, coloca a verdadeira mãe. E aí quem estiver chegando vai saber do que nós estamos falando. Tá bom? Você me ajuda? Escreve aí pra mim que eu vou fixar o seu comentário, tá? Me ajuda? Por favor, aí. Vamos lá, me ajuda? Você que está aqui comigo?
Então, continuando, o Senhor, ele mostra a nossa responsabilidade. Porque ele está falando aqui com os discípulos. Com quem que Jesus está falando? Com discípulos. Nós somos pessoas no tempo do fim. Nós somos mulheres no tempo do fim. Nós somos discípulas de Jesus. Então, Jesus, ele está falando aqui com pessoas que ele ensinava. Ele está falando aqui com pessoas que ele tinha próximo. Ele está falando aqui com pessoas a qual ele estava instruindo, preparando para um tempo oportuno. Preparando para ir após ele, porque ele não ia ficar. Você percebe que nós temos a responsabilidade de preparar os nossos filhos, porque é eles que virão após nós. Entende? Então Jesus está falando aqui com homens que eram para estar vivendo a maturidade. Jesus estava preparando eles à maturidade. Então você percebe que essas mulheres, aqui a primeira lição que nós tiramos é que nós não podemos dormir. E dormir no sentido espiritual que eu estou falando. Por isso que Jesus fala, vigiai. Vocês precisam estar atentos, vigiem, fiquem atentos. Uma vez que vocês não sabem quando virá o tempo. Deixa eu te falar uma coisa, por que eu estou te dizendo isso? Há uma responsabilidade muito grande de nós instruirmos os nossos filhos. Há uma responsabilidade muito grande de nós exortarmos os nossos filhos, encorajarmos os nossos filhos, cuidarmos dele. Porque nós não sabemos qual é o momento. Você já ouviu falar aqui lá no livro de Tiago, você já deve ter lido talvez, que a Bíblia fala que o inimigo, o nosso adversário, ele ruge como um leão ao derredor, procurando alguém a quem ele possa tragar. Então o diabo está sempre procurando uma oportunidade para tragar. E quem que ele quer? A nossa herança. Quem que ele quer? A nossa descendência, porque a palavra fala que os filhos são herança. E elas são herança do Senhor. Para quem? Para os pais. Então quem que o diabo tá ao derredor? Se você for parar para ler, muitas bases bíblicas, a gente não vai ler todas, mas eu vou comentar aqui com você. Malaquias fala sobre a aliança, sobre o matrimônio, e que o Senhor foi testemunha da sua aliança em matrimônio. A principal testemunha foi o Senhor, e ele fala que ele foi testemunha da sua aliança com a mulher da sua mocidade, ou com o homem da sua mocidade, no caso das mulheres que estão me assistindo aqui. Mas ele fala que ele estava buscando uma descendência. Ele estava buscando uma descendência sadia, uma descendência que fosse santa, uma descendência que pudesse dar uma continuidade, você entende? Então quem que o diabo está atrás? Ele está atrás da nossa descendência. Por isso que nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. Há uma importância muito grande, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Provérbios. Provérbios capítulo 22. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente para pensar aqui, você vai ver que o inimigo, ele quer roubar os nossos filhos. Olha o que ele fala aqui em Provérbios. Provérbios capítulo 22, no versículo 6. Lembrando que a gente está falando ainda dessas duas mães, né? Que as duas dormiram. Uma dormiu e por causa da atitude dela, ela acabou rolando sobre o filho e o filho morreu, né? A segunda, quando ela acordou, ela viu que seu filho foi trocado e foi roubado. Entende? E aí eu quero que você entenda aqui que se nós não assumirmos a responsabilidade de instruir, de exortar os nossos filhos, nós também podemos ter os nossos filhos roubados. Olha o que fala aqui, Provérbios capítulo 22, versículo 6, tá bom? Ele diz assim: ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão. Ensine o seu filho. A responsabilidade de instrução, ela é nossa. A responsabilidade de exortar, de corrigir, de cuidar é nossa. E isso é em todo o tempo. Ei, mulher, deixa eu te falar. A missão de ser uma verdadeira mãe, ela é constante. Ela não é só quando o seu filho faz alguma... No caso das crianças, ela não é só quando o seu filho ele faz uma arte. Quando ele exige uma disciplina. Não, o ensino, ele é diário, é em todos os momentos, todas as oportunidades que você tiver para ensinar os seus filhos. Ensine, porque a palavra de Deus fala, ensine os seus filhos no caminho certo. É caminhando, é vivendo a vida. Quando ele fala aqui, ó,
Ai, cadê meu lápis? No caminho certo, ele está falando que é na caminhada, enquanto você está caminhando. Olha aqui o versículo 15 que ele fala: o coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina o afastará dele. Você percebe que todos nós já nascemos com uma raiz adâmica. Nós nascemos, quando ele fala que o coração da criança é inclinado à insensatez, ele está falando que uma criança, ela já é propícia ela cometer erros, ela caminhar para a satisfação da carne. Por quê? Nós nascemos com a raiz pecaminosa em nós. Percebe? Você percebe? Então, mas o que vai fazer com que essa criança ela entre para o caminho correto? O que vai fazer com que essa criança se afaste, não é? Se afaste do mal, se afaste da insensatez, se afaste do caminho errado? O que vai fazer isso? A disciplina. Porque ele fala aqui, olha, o coração está falando daquilo que é alma. A alma de uma criança, a alma de um indivíduo, a alma de um ser humano, a partir do momento que ele nasce, já é inclinado. Tem coisas que a gente vai ver crianças fazendo, os nossos filhos, talvez netos, sobrinhos, pessoas que são mais próximas, você vai ver, você olha e fala, gente, quem que ensina essa criança a fazer isso? Ninguém, está dentro da natureza pecaminosa. Entende? Aí você vai ver que o versículo 15, ele fala, mas a vara da disciplina afastará dela a insensatez, afastará dela a tolice, afastará dela o erro. Entende? Então você percebe a nossa responsabilidade? Nós estamos falando aqui sobre a vigilância, e isso é diário, porque é no caminho. É enquanto você está caminhando que você ensina, que você instrui, que você cuida, que você exorta. Versículo 15 fala de exortação. É na caminhada que você vai fazer o quê? Que você vai trazer direções. Olha o que fala aqui em Provérbios 23, versículo 13. Ai, desculpa. Ele diz assim, não deixe, Provérbios 23, 13, passa a folha um pouquinho aí. Olha o que ele fala, não deixe de disciplinar os seus filhos. A vara da disciplina não os matará. A disciplina não vai matar o seu filho. Você corrigir ele, muitas vezes você disciplinar ele, não vai matar. Talvez você fale, mas eu não gosto de ser dura com ele. Aí eu não gosto de, às vezes, ter que ser enérgica e, às vezes, agir de forma física. Eu não gosto, porque ele fica bravo, ele fica chateado. Deixa eu te falar uma coisa, a gente que tem que ter sabedoria. Às vezes é necessário a gente agir com mais energia, às vezes é necessário, energia que eu falo, ser mais firme, tá bom? É necessário. E aí, a gente muitas vezes, principalmente por causa da época que nós estamos vivendo, a gente acaba amolecendo e aí a criança chora, fica de bico, fala que não ama mais, eu não te amo mais, não quero mais saber de você. E fica de bico, a gente fala, vem cá, meu amor, desculpa mãe, vem cá, mas não pode fazer isso. Tá errado. Nós erramos quando nós fazemos isso, nós não estamos contribuindo com os nossos filhos, nós não estamos contribuindo com os nossos netos, nós não estamos contribuindo. Porque se ele fez algo de errado, ele precisa sim ser corrigido. Deixa ele no momento dele, porque a Bíblia também fala para nós em Hebreus que a disciplina, no momento que ela é aplicada, ela não traz alegria. No momento que ela é aplicada, ela não traz regozijo, ela não traz prazer. Ela traz dor, mas ao passo que o tempo vai passando, ela vai produzir fruto de justiça e pacífico. Então, uma criança, deixa eu te falar uma coisa, uma criança, uma adolescente, tem dentro de si um homem e uma mulher para ser formado, para ser criado, e nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Então, a criança, o adolescente, ele foi disciplinado, ele foi corrigido, ele tá bravo, deixa ele. Não fica irritando, não fica provocando. Você já corrigiu, você já disciplinou, chega, acabou. Não precisa ficar falando toda hora nisso. Você sabe que tem uma criança que eu conheço, que ele é tão assim, uma personalidade tão forte, que ele fica bravo, isso pitico, tá? 5, 6 anos. Os pais chamam a atenção, ele passa o dia, até o outro dia, para ir passando, aos poucos, porque ele continua alimentando aquele rancor. Olha para você ver como é sério. E aí os pais, o que eles fazem? Não, vem cá, eu tenho que ficar falando, pedindo desculpa várias vezes, porque ele lembra. 5, 6 anos. Você percebe que é uma criança que ela já tem a tendência de ficar guardando mágoa?
né, e de querer que seja sempre feito a maneira dele, a gente já tem essa tendência, né, dentro de nós, de querermos que a nossa vontade seja feita, de manipular as pessoas. Nós precisamos trabalhar para que isso não se consolide. Não é? Eu já falei isso outras vezes aqui, que o momento do ensino é o período da infância. A consolidação é que quando você tem que ser, não, aqui é dessa maneira. A consolidação do ensino é na fase da adolescência. Porque se você não ensinou na época da infância, desculpa, na parte da adolescência você vai ter muito confronto. Vai ser mais árduo, vai ser mais difícil. Então você percebe a responsabilidade de nós, como mães, sermos mães verdadeiras, para que a gente não tenha os nossos filhos roubados. Nós venhamos ensinar no período da infância, né, para que na fase da adolescência a gente só consolide. Não, você já sabe. Então, como eles já sabem, eles já têm cravado. Por que eu tô falando isso? Porque a formação de caráter de uma criança é até, no máximo, 7 anos. É quando você forma o caráter. É de pequeno até hoje é de 5 a 7 anos, mais ou menos. Você percebe a responsabilidade? E aí, na fase da adolescência, que era a fase que eles querem romper limites, é a parte de você consolidar. Então você vai ver que Provérbios 23:13, ele fala: não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, ao 14. A vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente para pensar, a primeira lição que essas mulheres, essa mãe verdadeira, nos dá, a primeira lição que nós aprendemos, a primeira forma que é pra gente olhar para uma história de mães e modelarmos é nós vigiarmos com a nossa responsabilidade. É nós ficarmos atentas com aquilo que é o nosso dever. Ah, é o dever só da mãe ensinar, é o dever só da mãe disciplinar? Não, é dos pais. Mas nesse momento nós estamos falando sobre as mulheres da Bíblia. Nesse momento nós estamos modelando aqui a mãe verdadeira. Então é importante você entender essa responsabilidade para você. Porque se a verdade ela tá alcançando o teu coração agora, então é para você. É para você. E aí, o que nós precisamos pensar? Que a primeira mãe, porque ela não vigiou, porque ela não teve esse cuidado, porque ela dormiu, ela rolou e o filho dela acabou morrendo. Ela acabou perdendo o seu filho. A segunda mãe, eu queria que você pensasse comigo e fosse comigo até Romanos capítulo 1. Porque você vai ver que a segunda mãe é aquela que é a verdadeira mãe. Ela teve o seu filho roubado. Por quê? Porque ela também dormiu. Ela também dormiu, ela também não vigiou, ela também não ficou atenta. Olha o que fala Romanos capítulo 1. Eu queria que você abrisse, isso é muito sério. Porque nós estamos tendo, nós como famílias cristãs, nós como pais cristãos, nós como mães cristãs, estamos perdendo os nossos filhos no sentido deles serem trocados. E esse texto, ele fala com muita clareza sobre isso. Olha o que fala Romanos capítulo 1, versículo 25. Se você começar a ler ali a partir do versículo 18, você vai ver que o Senhor ele começa a falar sobre a ira de Deus contra o pecado. Olha o que fala no versículo 25 de Romanos 1. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Depois você lê todo Romanos 1 aí, você vai compreender o que eu estou te falando. Você percebe que quando a gente dorme, quando a gente não ensina, quando a gente não instrui, quando a gente não zela, quando a gente não cuida, quando a gente não exorta, quando a gente não encoraja, a gente contribui para que os nossos filhos troquem a verdade sobre Deus pela mentira. Quando a gente para observar o que nós estamos vivendo, quantos filhos têm se perdido, não é? Tem trocado a verdade, sabe, da honestidade por aquilo que é desonesto. Quantos filhos têm trocado
não é? Tem trocado a verdade de Deus, a devoção pelo Senhor, o Deus Criador, o Abba Pai, para ficar servindo a outros deuses, para entrar em idolatrias. Quantos filhos têm chegado num estágio, amadas, de entrar em momentos de rituais e sacrifícios, coisas que eles não deveriam, cometendo abominações e coisas que não eram para ele fazer, eles estão trocando. Quantos filhos não trocam a verdade sobre Deus pela mentira? Quantos filhos têm deixado a sua prática natural de homem e de mulher? Depois você lê Romanos 1. Nós não vamos focar muito nisso, mas é só para você perceber, porque um pai e uma mãe, quando eles são pais e mães verdadeiros, uma mulher, quando ela é uma mãe verdadeira, ela está vigilante. Por isso que eu disse que é em todo momento, ensine a criança no caminho, é em todo momento. Em todo momento. Você sabe que eu estava conversando com o meu filho agora ele vai dar continuidade ali no quartel e eu acho lindo, Nós estávamos conversando, né, sobre conduta, a gente estava conversando sobre comportamento, sobre formas de ser. E batendo papo assim, ele falando algumas coisas a respeito de postura, de caráter, de comportamento. Eu disse assim para ele: filho, deixa eu te falar uma coisa. A nossa essência, ela tem um valor incalculável. Não permita, eu disse para ele, que o ambiente ponha preço na sua essência. Naquilo que está em você, que você nasceu, que você foi formado para aquilo. O nosso caráter, a nossa essência, ela tem um valor incalculável, ele não pode ser comprado. Então vigie, guarde o seu coração, guarde o seu coração. Eu falei pra ele, isso não é só porque ele, né, tá lá, é porque ele tá começando uma nova fase, tá começando agora esse tempo. Então num bate-papo, eu falei: guarde o seu coração, porque é o seu coração que vai dirigir toda a sua vida, que vai determinar. Então trate a todos com dignidade, trate a todos com honra, trate a todos com respeito, trate a todos. Guarde o seu coração, meu amor. Você percebe que a gente tem uma responsabilidade, e hoje meu filho tá com 19 anos, o mais novo, né? Então a gente tem uma responsabilidade de ensinar no caminho sempre, não é só a criança. Você vai ver que nós, como pais e mães de filhos adolescentes, de filhos que são crianças ou de filhos adultos, temos a responsabilidade de estar sempre orientando, sempre instruindo, num bate-papo, numa conversa, não esperando o mal a vir para falar: filho, por que você fez assim? Olha aí, tá vendo o que aconteceu? Não, aconselhe antes, instrua antes, cuide antes, zele antes, ore antes. Ore sempre pelos seus filhos. Por quê? Porque senão, como essa mulher teve o filho trocado, nós corremos esse risco. Essa mãe verdadeira, ela teve o filho trocado, mas ela também teve o seu filho roubado. Ela também teve o seu filho roubado. E quando a gente para observar, você vai ver que ela teve o filho roubado por causa de quê? Por causa, muitas vezes, que não instruiu, porque porque não exortou, porque não disciplinou, muitas vezes porque não vigiou. Para mim, dormir fala muito de vigilância, fala muito de nós estarmos atentos. O ser trocado, quando aquela criança ela foi trocada, fala muito de trocar a verdade de Deus pela verdade, pela mentira. Não é? Quantos, amados, é triste, mas tem muitos adolescentes que cresceram numa família cristã e hoje tem se dito ateu. Não conheço Deus, Deus não existe. Estão trocando a verdade sobre Deus pela mentira. Então nós precisamos parar, sabe com o quê? De falar: isso não tem nada a ver. Eu não quero, não tem problema meu filho assistir certos desenhos. Não tem problema meus filhos assistir filmes de terror. Não tem problemas ele escutar certas músicas. Gente, vamos falar a verdade. Aqui agora eu vou jogar assim na mesa. Afinal de contas, nós estamos aqui para isso, não é? Para aprender. Você já percebeu que a maioria das músicas hoje, elas são músicas que elas falam de violência, elas falam de morte, mas principalmente fala de traição, fala de um relacionamento, de um relacionamento assim, a 3, a mais. Fala muito de imoralidade.
fala exatamente de formas a se relacionar sexualmente, de literalmente. Então, você percebe que as nossas palavras, a Bíblia fala que as nossas palavras têm poder. A Bíblia fala que as nossas palavras elas têm poder de criação, porque nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor e nós criamos com as nossas palavras. Canções, elas são declarações, porque elas são poemas e palavras conectadas que revelam um coração, revelam um desejo, revelam um sentimento, revelam uma emoção. E a música mexe com as nossas emoções. Você vai ver que músicas são orações cantadas. Quantas vezes você não ouviu um louvor e aquele louvor, ele tocou o seu coração, quando você começou a falar, você fala, essa canção é a minha oração. E aí quando você começa a ver, você canta aquela música como se fosse a tua oração. E muitas vezes você entra no momento de oração por causa daquela canção. Você faz daquelas palavras a sua oração. Você percebe? E aí nós que somos mães, muitas vezes, não, eu não quero proibir meu filho, porque se eu proibir ele vai se revoltar. Eu ouvi de mãe. Olha, pastora, você vai desculpar, mas eu não proíbo meus filhos. Eu ensino sobre Papai Noel, sobre o Coelho da Páscoa, época de carnaval, ele vai com fantasia para a escola, eu ponho fantasias. Gente, essas coisas existem, falando, né, da Papai Noel, de coelho, porque aí eu faço até as pegadinhas, a pegada do coelho em casa. A fada do dente. A gente precisa parar para pensar que aquilo que a gente está ensinando hoje, ele vai se reproduzindo lá na frente. Se você for parar para analisar, você vai ver que aquilo que são figuras das trevas, que antigamente trazia medo para as crianças, hoje estão ficando familiarizados. E isso é demoníaco, porque as crianças, os adolescentes têm se familiarizado com o que é coisas das trevas. Nós precisamos parar para pensar, nós precisamos vigiar a mãe. Nós precisamos ser mãe verdadeira. Nós não podemos misturar o Senhor e falar que nós somos uma nação santa, um povo de exclusividade, de propriedade exclusiva de Deus. Não dá pra gente parar para associar hoje e falar assim, é uma criança, não tem problema usar uma roupa mini. Se não tem problema enquanto é criança, também não vai ter problema quando for adulto. Porque você percebe que a gente é moldado pelo ambiente, a gente é moldado pelos exemplos que a gente acompanha. Então você percebe que essas duas mães, a primeira lição que nós temos com elas foi que elas não vigiaram. E vigilância fala de oração. Você precisa orar pelo seu filho, mas você precisa cuidar, você precisa zelar, você precisa exortar, você precisa instruir, você precisa pôr limites, você precisa disciplinar, você precisa. Essa é a primeira lição. Porque essas duas mães, uma teve o filho morto porque ela não vigiou, porque ela dormiu. Uma teve o filho trocado, essa mesma teve o seu filho roubado. E nós precisamos parar para pensar sobre isso. A segunda lição para a gente caminhar aqui, a segunda lição eu queria que você parasse para pensar sobre o que Salomão fez. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui para a segunda Reis. Através da palavra, através da espada, Salomão decidiu o destino daquele menino. Olha o que fala aqui, olha, no versículo 23 de 1 Reis 3. Olha o que a palavra de Deus fala. Então o rei disse, vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me a espada. E trouxeram uma espada para o rei. E ele disse, corte a criança viva ao meio e dei metade, uma para a outra. Deixa eu te falar, a espada aqui, ela fala da palavra de Deus. Ei, mulher, você precisa trazer a palavra de Deus para o ensino, para a educação dos seus filhos. Você precisa trazer a palavra de Deus. Eu queria que você chegasse comigo lá em 2 Timóteo. Chega comigo aqui em 2 Timóteo, para a gente caminhar. Meu Deus, é muita coisa para se falar. Esse é um assunto tão importante nesse tempo. Nós temos que ter tanta responsabilidade com aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, com a responsabilidade dessa missão de paternidade, de maternidade, viu?
Deixa eu te falar uma coisa, olha só. 2 Timóteo, nós vamos ler Hebreus também, mas agora a gente vai ficar aqui em 2 Timóteo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo. Ai, meu Deus, cadê? 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o que fala no versículo 16. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó, é o apóstolo Paulo falando, né, para Timóteo. Mas a gente vai focar aqui no versículo 16, que ele diz assim, ó, eu vou anotar aqui. Ele fala, anota, 2 Timóteo, ou você abre aí também, que é importante. Lembrando, devocional, sem Bíblia, sem papel, sem caneta, não rola, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, olha o que ele fala. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. O que nos corrige quando nós erramos? E o que nos ensina a fazer o que é certo? A palavra de Deus. Olha o que ele fala, Deus a usa para preparar, versículo 17, Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Ei, mulher, se você for parar para analisar, por isso que eu disse para você de que maneira que nós vamos aprender, o que essa história tem nos aprender, como eu disse no início, ninguém nasce sendo mãe, nós não nascemos sendo mãe. E quando a gente para ouvir histórias, quando a gente para refletir sobre histórias, você vai ver que o Senhor nos ensina. E dentro desse contexto, dessa história de uma verdadeira mãe, de uma mãe que teve seu filho morto, de uma mãe que teve seu filho trocado e roubado, você vai ver que teve alguém que trouxe a palavra, trouxe a espada para trazer discernimento. Aqui a palavra fala que Salomão, ele trouxe a espada. E a espada, você sabe disso, você que já conhece a palavra de Deus sabe que a palavra de Deus, ela, lá em Efésios, ela fala que ela é uma das armas do cristão, ela faz parte da armadura. A espada é a palavra de Deus. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele fala que toda a escritura, toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. E ela é apta, ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A palavra de Deus nos corrige quando nós erramos e ela nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa a palavra para nos preparar e nos capacitar para toda boa obra. Você precisa, mulher, trazer para o ensino do seu filho a palavra de Deus. Você precisa, a palavra de Deus é útil. Como eu acabei de dizer, e eu ouço isso com muita frequência de algumas mulheres, não são muitas, mas tem algumas mulheres que dizem isso, que elas não vão proibir, não é, algumas coisas, porque ela não quer que o filho lá na frente fale, não pude isso, não pude aquilo, mas o filho é criança, o filho não tem nem 10 anos ainda, entende? A gente precisa parar para perceber, amados, a origem das coisas. Por exemplo, a gente está muito atual aqui, o carnaval, né? Já passou, tudo bem, mas é importante a gente falar. Ah, é só a festinha na escola, eles só vão de fantasia e vão fazer uma festinha na escola. Mas é assim que isso começa, como se não tivesse nada a ver. Né? Mas qual que é a origem? Ah, não, mas hoje em dia não é assim. Não, vai procurar a origem. Vai procurar o sentido. Teve uma mãe que o filho, pré-adolescente, ele quis ir vestido de mendigo para a escola. Tem cabimento. Procurou roupa, rasgou roupa, colocou saco, se sujou inteiro. Qual que é o espírito? Qual que é a imagem? O que a gente está transferindo para os nossos filhos? E quem são esses professores? Quem são esses mestres? Quem são esses
esses responsáveis por essas crianças que vão estar nessa festa. Você percebe? É muito mais sério do que a gente imagina. Eu preciso te falar uma coisa. Nós somos seres espirituais que estamos tendo uma experiência humana e nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Há limites para as coisas. Sabe? É ter criatividade e criar outras coisas para que os filhos possam desfrutar daquilo que é o melhor da vida. Teve pessoas que falaram assim pra mim, mas já tem muitos cristãos que vão pra festa de carnaval para evangelizar, participa de forma evangelística. Para mim, o carnaval é uma festa pagã nesse tempo. E o Senhor, ele diz lá no início, quando o povo saiu do Egito, ele disse, não se misturem com os povos ao qual vocês vão passar por eles. Não se misture com a cultura deles. Não se misture com os hábitos deles, porque senão vocês vão me desobedecer. Não traga os costumes deles para vocês. Para mim, o carnaval é uma festa pagã. Então não tem como. Não muda, gente. A palavra de Deus, ela não muda. Me ajuda aí, Ju. Me ajuda. Ô, Glória. Me ajuda. Compartilha. O que você tá... Você tem reações? Você tá compreendendo o que eu tô te falando? Faz um comentário aqui. O seu comentário é muito importante. Comente. Qual é a sua percepção diante desse assunto? Fale. Você tem dúvidas? Pergunte. Faça perguntas, né? Faça perguntas que depois eu respondo para você nos comentários. Essa live vai ficar salva. Esse devocional depois ele vai subir para o canal do YouTube. Então faça perguntas. Pergunte quando você não souber. Né? Olha, a Jussara tá falando, tem pais que são flexíveis demais. Exatamente, nós não podemos, porque quando a gente tem algumas coisas, quando a gente é flexível, na verdade, eu diria flexível, né, Ju? Com as coisas que são totalmente contra os princípios e valores eternos. Olha o que fala aqui, olha, em Hebreus. Vamos chegar aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Olha o que fala, o versículo 12. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetrando entre alma e espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestaremos contas. Nós vamos prestar contas. Olha o que o Senhor fala aqui para nós, que a palavra de Deus é viva. Então você percebe que Salomão, quando foi para ele trazer uma decisão para as mães, ele foi buscar a palavra. Falando na nossa linguagem hoje. É claro que é figurada para ele, porque na época realmente ele trouxe a espada. Para nós é para que a gente possa compreender que a gente possa compreender que o que a palavra de Deus fala para nós é para que hoje nós venhamos a aplicar sim a palavra, porque a palavra ela é viva, a palavra ela é poderosa. Como eu disse para você, que eu conversando com o meu filho, eu falei para ele, se vai surtir efeito agora, amanhã, nesse exato momento, não sei, porque eu plantei uma semente. A semente, ela vai frutificar no momento oportuno, no momento necessário. Mas você percebe que a palavra de Deus está falando aqui para nós, que a palavra, ela é viva e poderosa, ela tem poder de separar o espírito da alma. Então, quando você traz a palavra para o ensino, quando você traz a palavra para decidir questões relacionadas ao teu filho, você vai trazer destino para ele. Salomão, quando ele falou, me traga a espada aqui, ele ia decidir o destino daquele menino. Quando você traz a palavra de Deus para a educação dos seus filhos, você está trazendo destino para os seus filhos. Isso é tão forte, amadas. Isso é muito forte. Percebe? Olha o que ele está falando aqui para nós. A palavra ela é poderosa para penetrar e separar a alma e o espírito. A alma fala de sentimento, o espírito fala de conhecimento, fala daquilo que você sabe. Então a palavra de Deus ela tem poder de separar. Quando você vai decidir, quando você vai praticar, então eu vou praticar aquilo que eu sei, não aquilo que eu estou sentindo. Então a palavra de Deus ela tem poder de separar. E aí quando a gente separa, a gente não é dominado pelas nossas emoções. A palavra de Deus, ele fala que tem poder de separar juntas e medulas, está falando do nosso físico. A palavra de Deus tem poder de nos curar, ela tem poder de tocar o nosso físico. Da mesma maneira que alma e espírito, e a gente não vê alma e espírito ela não é palpável.
Então a palavra de Deus, ela tem poder para separar, ela tem também poder para separar o que é físico. Quando fala juntas e medulas, está falando do que é físico. A palavra de Deus, ela traz à luz até os pensamentos e as intenções do coração, os desejos mais íntimos. A palavra de Deus traz à luz. Você percebe que nós precisamos trazer a palavra de Deus para a educação dos nossos filhos. Nós precisamos compreender que nós temos a responsabilidade de educar e criar os nossos filhos baseado na palavra de Deus. Entende? Por quê? Porque o Senhor fala que nada está em oculto, toda a criação está descoberto. Deixa eu ver o transbordo da Ju aqui, Ju. A Ju, ó, tenho uma filha de 4 meses e peço a Deus que me ajude a instruir no caminho. Amém, Ju. Continue buscando a palavra. Continue obedecendo ao Senhor. Continue sendo fiel a Deus. E o Senhor, em cada momento da vida dela, o Senhor vai te dar direções e sabedoria. Glória a Deus. A Ju falando que ela nasceu num berço evangélico. Deixa eu ver aqui, Ju. Peraí que subiu aqui. Nasci no berço evangélico e nunca tive vontade de conhecer coisas desse mundo. Glória a Deus por isso, né, Ju? Mas, assim, o problema nem é esse, você sabe? Você sabe que às vezes, assim, a gente fala assim, ai, eu pequei. Porque às vezes a gente que pecou, eu não nasci num berço evangélico. E durante muito tempo, se a gente ficar pensando muito nisso, o inimigo acaba nos subjugando e a gente não sai daquele lugar, né? O problema é o que a gente faz com aquilo que a gente fez. Né? Eu preciso me arrepender, eu preciso abandonar. Porque o mundo, ele tá aí, ele vai sempre querer que a gente, né, vai desejar nos engolir, né? E a Ju também tá falando aqui, olha, que meus pais sempre ensinaram o correto. E não ficava passando a mão na cabeça de ninguém, não. É verdade, é isso aí, Ju. Quando as pessoas falam que nós estamos na geração Nutella, é por causa dos pais. Porque os pais, eles são muito flexíveis, como você disse. Os pais passam a mão na cabeça quando é necessário corrigir, não é? Então, assim, quando a gente para observar aquilo que Deus, ele fala para nós fazermos o que os nossos pais agiram, de que forma eles agiram, a gente para perceber que tinha muita relevância. Os nossos pais, os nossos avós, eles tinham muita conexão ali em obedecer a palavra, porque os antigos faziam isso. E hoje, por que a gente está vivendo uma geração Nutella? Porque nós, como pais, temos abandonado a palavra de Deus. Então, você vai ver que aqui, Salomão, ele trouxe a espada, ele trouxe a palavra. Aí, para a gente passar um pouquinho, olha aqui o capítulo 12 de Hebreus, tá bom? Capítulo 12 de Hebreus, olha o versículo 5 que ele fala. Eu queria que você fosse comigo até o versículo 12. Hebreus 12, versículo 5 fala assim, olha. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos? Significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos. Olha lá, Ju, que nós estávamos falando agora mesmo. O versículo 10. Pois os nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, assim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam
fortalecidos. Uau! Você percebe que o Senhor está nos tratando aqui como filhos. Ele fala, lembra dos seus pais que corrigiram vocês? Que como pais eles te corrigiram, eles te disciplinaram? Você percebe? Ele fala aqui, olha, pois os nossos pais nos disciplinaram, alguns como julgavam melhor. Como eles julgavam melhor. Aí você vai ver no versículo 11, nenhuma disciplina é agradável no momento. No momento ela é dolorosa, mas ela vai produzir fruto de justiça, fruto de vida justa, fruto de paz. Para quem? Para os que são corrigidos. Você percebe que agora ele está sentindo dor por estar sendo corrigido. Mas lá na frente, os nossos filhos, eles vão sim desfrutar de frutos de uma vida justa. E de uma vida em paz, eles mesmos que foram corrigidos. Olha o que o Senhor fala para nós, portanto, revigorem as suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos. Ei, mãe, revigore as suas forças. Tem pessoas que falam, dá muito trabalho educar, dá trabalho. Educar dá trabalho, criar dá trabalho, tem muitos gastos. Mas o Senhor, Ele quer te dizer, mãe, revigore as suas forças. Revigore as suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos. Bora orar pelos nossos filhos, bora interceder. Nós não podemos parar de orar e interceder. Então traga a palavra de Deus para o ensino, para a correção dos seus filhos. Traga. Você precisa incluir a palavra de Deus. A terceira lição que nós vemos aqui, nós estamos caminhando aqui para o final. Você vai ver que nada fique oculto aos olhos do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque você percebe que o Salomão, quando ele trouxe a palavra, uma das mães falou isso, mata mesmo, que nem eu fique com ele, nem ela. Que nem ninguém fica com o filho. Só que a mãe verdadeira, ela falou, não mate o menino. Entrega o menino para ela. Deixa eu te falar, essas duas mulheres, elas eram prostitutas. Você lembra no começo do livro, do texto, da palavra? Elas eram prostitutas. Elas viviam, como o autor mesmo ele fala aqui, elas viviam uma vida condenável perante a sociedade da época. Essas mulheres, elas não tinham direito de entrar na presença do rei para pedir por alguma coisa. Elas não tinham direito. Pela sociedade, elas eram excluídas porque elas eram prostitutas. Percebe? Elas moravam numa casa onde era retirado, mulheres moravam juntos na época que elas eram meretrizes. Você percebe que essas mulheres, elas não tinham direito. Elas não tinham o direito pela sociedade na época, tá bom? Tô falando da época, da ocasião. Elas não eram tratadas dignas para estar na frente, diante do rei, pedindo por alguma causa, pedindo para que o rei julgasse a causa delas. Mas o que Salomão pediu para Deus? Salomão, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Aquelas mulheres, mesmo sendo mulheres que viviam uma prática pecaminosa, elas estavam num ambiente onde o reino de Deus era o governo. Onde o reino de Deus governava. Aquelas mulheres, elas viviam num território onde a justiça de Deus era que determinava ali. Por quê? Porque o seu governante falou, Senhor, eu quero sabedoria para governar o seu povo. Então, todo ambiente onde o governo de Deus, o reino de Deus está sobre a autoridade, todos ali vão desfrutar da justiça. Todos ali vão desfrutar da bondade, todos ali vão desfrutar da generosidade. Isso é para os nossos dias. Nós compreendemos isso. Por quê? Você vai ver que você poderia pensar, mas essas mulheres não eram povo de Deus, elas eram prostitutas, elas viviam uma vida pecaminosa, mas elas estavam num ambiente, num território, que era o território onde os filhos reinavam. Onde um governante falou, Senhor, eu quero sabedoria para governar, para instruir o seu povo. Então, você vai perceber que aquelas mulheres estavam debaixo daquele ambiente de justiça. E Deus, por estar presente, você lembra que nós lemos na história que elas estavam sozinhas. A mãe verdadeira disse assim, nós moramos juntas, nós moramos sozinhas, nós estamos na casa, nós estávamos só nós duas. Eu dei à luz o meu filho primeiro, depois de 3 dias o filho dela nasceu e o filho dela morreu. E o meu estava vivo, ela trocou os nossos filhos. Então eu sei que esse filho é meu. Só que a mulher, né, nós não vamos entrar nos motivos dela, se ela era invejosa, se ela era, o que ela era. Ela não queria que aquele menino estava vivo. A gente não vai ficar
aqui desenrolando, por que ela não queria que aquele menino tivesse vivo? Se era por inveja da mãe, se porque o filho dela não viveu, então o outro também não teve direito, enfim, né? Nós vamos pensar aqui no que essa mãe estava falando. Ela não estava sozinha. Deus, ele estava ali. Deus, ele é um Deus de justiça. Ei, mãe, eu quero te dizer uma coisa, nada fica oculto. Descansa o seu coração. Olha o que nós lemos aqui, ó, em Hebreus. Lembra que a gente leu aqui em Hebreus 4? Olha o que a gente leu em Hebreus 4, versículo 16. Não, versículo 13. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. Deixa eu te falar, não traga um jugo sobre a tua vida, mãe. Não traga um jugo sobre a tua vida. Talvez você possa estar pensando assim, eu sou uma dessas mulheres que criei os meus filhos e eu tive o meu filho trocado. Meu filho hoje não está vivendo mais a essência dele. Meu filho hoje não está vivendo a identidade dele. Meu filho hoje professa ser uma pessoa que ele não nasceu para ser. Meu filho hoje mudou a ideologia. Meu filho tem um outro pensamento. Minha filha hoje, ela tem outros costumes. Ela mudou os costumes natural. É minha culpa. Não. Não traga culpa para você. A terceira lição que nós aprendemos nessa história de uma mãe é que nada está oculto diante do Senhor. A sua vida está descoberta diante de Deus. A sua vida. O Senhor, ele sabe, e a Bíblia fala que o Senhor, lá em Atos, a palavra de Deus fala que Deus, ele não toma por culpado aqueles que não tinham conhecimento. O Senhor, ele não considera o nosso tempo de ignorância. Agora, a partir do momento que você está ouvindo hoje esse ensino, a partir do momento que você faz parte desse estudo, você passa a ser responsável de criar e educar o seu filho no caminho do Senhor, na disciplina do Senhor, na exortação do Senhor. Entende? Você passa a ser responsável. Então, tira essa culpa dos seus ombros. Tire a sua culpa dos seus ombros. O Senhor, ele fala aqui no versículo 13 de Hebreus 4, nada em toda a criação está escondido de Deus. Deus, ele viu aquelas duas mulheres que estavam sozinhas. Nada fica oculto, não ficou oculto aquela troca, não ficou oculto aquela mentira, não ficou oculto aquela injustiça. Deus, ele deu sabedoria para Salomão por meio da palavra trazer a verdade. E ele descobriu a verdade. Então nada ficou oculto. Entende? O seu ensino, a sua dedicação, a sua intenção, mas peraí, você não pode ser negligente, tá bom? Nesse tempo. Talvez você fale assim, a minha intenção era fazer o bem pro meu filho, a minha intenção é fazer o bem pro meu neto. Mas presta atenção, se ele está fazendo alguma coisa que é errada, alguma coisa que não é correta, se ele está fazendo alguma coisa que vai prejudicar o outro, não é correto. Então nós não podemos fazer vista grossa, nós não podemos defender, nós não podemos colocar eles como inocentes se ele está fazendo algo de errado, se ele está lesando uma outra pessoa, se ele está prejudicando uma outra pessoa, isso é errado. E aí muita gente fala, não, mas a minha intenção não era fazer o mal para o meu filho, minha intenção era proteger ele, tá? Proteger como? Fazendo com que ele se passasse por inocente quando ele era o culpado e não o outro? Essa intenção, ela pode parecer boa, ela tem aparência de boa, mas ela, na verdade, lá na frente ela vai produzir coisas ruins para os nossos filhos. Você já ouviu falar que de boa intenção o inferno está cheio? Quem já ouviu esse ditado aí? Hashtag toca. Toca no foguinho aí, faz foguinho. Você já ouviu esse ditado? Que de boa intenção o inferno está cheio? É exatamente por isso. Porque as pessoas com boa intenção, elas não disciplinam. Por causa da boa intenção, ela não exorta. Por causa da boa intenção, ela não encoraja uma mudança. Nós precisamos encorajar os nossos filhos à mudança. Então não impute sobre você culpa. Nada está oculto diante de Deus. Entende? Nada. Então você, como mãe, você tem uma responsabilidade de ser uma mãe verdadeira. Mas não traga a responsabilidade porque hoje o seu filho trocou. Você tem uma vida descoberta diante do Senhor. Tem mulheres também que falam assim, eu não posso servir a Deus porque eu não sou casada, porque eu e meu marido temos uma situação que está difícil. Porque tantas coisas. A sua vida, se a sua vida ela está diante de Deus, você está em obediência, você está em fidelidade ao Senhor, entenda, a sua vida está descoberta diante de Deus. Olha só, para a gente
caminhar aqui também, e caminhar para o final, olha o que fala Filipenses. Eu queria ler com você Filipenses capítulo 4, no versículo 6. Olha o que o Senhor nos diz aqui, ó. Filipenses 4, 6. Ai, tô no 3. Opa, peraí. Filipenses 4, versículo 6, ele diz assim. Ah, meu Deus. Peraí, eu tô no Efésios. Tá vendo que tá diferente aqui? Meu Deus. Olha lá, ó. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Eita glória! Não viva, mãe, preocupada com coisa alguma. Em vez de você ficar preocupada, ore a Deus pedindo aquilo que você precisa e agradeça pelo que ele já fez. Agradeça pelo que você tem, entende? Às vezes a gente fica tão preocupado porque os nossos filhos adolescentes, pré-adolescentes ou adultos trocaram seus costumes, eles estão fazendo outras coisas. Coisas que você não ensinou, coisas que você não aprova, que a palavra de Deus abomina. E você fica preocupada, você fica angustiada. Olha o que o Senhor está falando para você, descansa no Senhor. Ele está falando para você descansar, porque nada fica oculto diante dele. Olha o que ele está falando aqui, não viva preocupada com coisa alguma, não fica preocupada. Em vez de você ficar preocupada, ore. Em vez de você ficar preocupada, vigie. Vigie, lembra que a gente falou no início que a primeira lição era vigiar, ficar atenta. Em vez de você ficar preocupada com o seu filho, o que ele está fazendo, no caso dos filhos, né? A gente está falando de filhos adolescentes, de filhos adultos, que trocaram, né, a sua identidade, que estão mudando hoje, estão trocando a verdade de Deus sobre Deus pela mentira. Né? Tem mães que nem dormem quando o filho sai, passa a noite em claro preocupada. O Senhor está falando para nós, não viva preocupado com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus. Orem a Deus pedindo aquilo de que você precisa e agradeça tudo o que ele já fez. Entende? Outra coisa que eu queria ler com você é aquilo que o Senhor nos diz aqui em Salmo 37, ele fala também para a gente confiar no Senhor. Olha o que ele fala aqui no Salmo 37, versículo 5. Olha o que ele diz. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Confie no Senhor, descanse no Senhor, não se preocupe com coisa alguma. Antes, ore, peça a Deus o que você precisa e depois agradeça por tudo que ele já fez. Agradeça por tudo que ele está fazendo até aqui. Depois confie no Senhor, nada fica oculto, seus filhos estão diante do Senhor. Nada fica oculto, olha o que ele fala, e confie no Senhor. Verso 5 de Salmo 37. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, e ele vai te ajudar. Confie no Senhor e faça o bem, o versículo 3 ele fala. E você viverá segura na terra e prosperará. Então fica tranquilo, o Senhor ele está, nada fica oculto, tá bom? O que você fez, o que você já ensinou, diante daquilo que é a tua responsabilidade, diante daquilo que você deve, continue fazendo. E a quarta e última lição que eu quero te dizer é que Deus, dentro dessa história que a palavra de Deus fala que a justiça apareceu, mesmo aquelas mulheres pela sociedade, né? Não tendo assim o direito de estar diante do rei, a palavra de Deus fala que Deus ele nos compara. Deus ele compara o seu amor pelo seu povo ao amor de uma mãe por um filho. Eu quero te dizer que Deus ele não nos deu filho para calamidade. Então, quando a gente entende que a gente é uma verdadeira mãe, a gente entende que a gente precisa orar, vigiar e compreender que Deus ele não nos deu filho para calamidade. Olha, Isaías 49, eu queria que você abrisse aí. Olha o que o Senhor fala conosco. Em Isaías 49, no versículo 15. Por quê? A gente precisa compreender o que Deus fez ali. O que Deus fez ali com aquela mãe. Né? Porque a palavra de Deus fala que depois disso, depois da atitude de Salomão, todo Israel ouviu a notícia, ouviu a história daquela mãe. Todo Israel ficou assim,
né? Maravilhado com aquela história e com aquele ensino. A palavra fala aqui, olha, quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pela atitude dele. Já em Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15, o Senhor nos diz assim, olha, pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. O Senhor, ele não se esquece de nós. O Senhor, ele não se esquece de nós. Ah, eu esqueci de falar aqui sobre os filhos, que o Senhor não nos deu os filhos para calamidade. Foi quando o filho da mãe morreu, né? Da primeira mulher lá que a gente estava falando. O Senhor, ele não nos deu filho para calamidade, você vai ver aqui em Isaías 65. Então confie no Senhor. Confie no Senhor. Olha o que ele fala aqui, Isaías 65, versículo 23. Ele fala, não trabalharão inutilmente, os seus filhos não serão condenados à desgraça. O Senhor fala que ele não nos tem dado filhos para a calamidade, pois eles são um povo abençoado pelo Senhor. Os seus filhos também serão abençoados. Entende? Então nós precisamos compreender que o Senhor, ele não nos deu filho para a calamidade. O Senhor, ele ama. O Senhor, ele ama. Ele ama os nossos filhos e os nossos filhos são herança. O Senhor nos deu uma herança. A palavra de Deus fala que o Senhor, ele guardaria a nossa herança. Então, quando a gente para pensar que o amor de Deus pelo seu povo, ele se compara ao amor de uma mãe, essa mãe, ela foi capaz de falar, deixa o meu filho viver, deixa ele com ela, eu prefiro que ele viva a ver o meu filho morto. Deus não nos deu filhos para calamidade. Uma mãe, ela jamais vai querer ver um filho morto. Embora a Bíblia fala que ainda que uma mãe, ela abandone o seu filho que amamente, ele todavia jamais nos deixará. Ele jamais nos abandonará. Entende? Então, eu quero te fazer pensar a respeito que nós não devemos desistir. Nós não devemos desistir dos nossos filhos. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista, não desista. Continue exortando. É sua responsabilidade exortar os seus filhos. É sua responsabilidade encorajar. Ah, mas se eu exortar o meu filho, se eu chamar a atenção dele do que ele está fazendo, ele não vai voltar mais aqui na minha casa. Se ele não voltar na sua casa, vai você na casa dele. Mas você precisa cumprir a tua obrigação. Você precisa responder. Você precisa responder a vida dos seus filhos. Você precisa falar o coração dos seus filhos. Aquilo que você fala carrega sabedoria. Aquilo que você fala carrega instrução. Aquilo que você fala carrega destino. Se você trouxer a palavra de Deus, você vai dar destino para a vida dos seus filhos. Nós, como precisamos modelar essa mãe verdadeira e entender que nós não podemos desistir de orar. Ore pelos seus filhos, interceda pelos seus filhos, cuide dos seus filhos, zele por eles, exorte, discipline, ensine, instrua os seus filhos. Não desista, não negligencie a sua responsabilidade como mãe. Não negligencie. Quando você vai para a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 4, você vai ver que quando o Senhor fala para nós não irritarmos os nossos filhos, como eu estava dizendo, ele fala para nós que é para nós, pais, educar os nossos filhos com disciplina e instrução que vem do Senhor. Tá bom? Então, Deus, ele é um Deus que ele nos ensina sempre. Então nós precisamos entender que as mulheres no tempo do fim, mães no tempo do fim, são mães verdadeiras, que assumem a sua responsabilidade, não negligenciam o seu dever. E se o seu filho ficar chateado porque você falou uma verdade em amor, lembrando, não ofenda, não compare o seu filho. Cada filho é de um jeito. Ó, a gente tem 5 dedos aqui, cada um é de um jeito. Cada um tem um tamanho, cada um tem uma importância na mão. Não compare os seus filhos. Não compare os seus filhos um com o outro. Ah, por que você não é igual a fulano? Não, cada um é cada um. Não compare os seus filhos. Jacó, ele fez diferença dos filhos. E aí houve um grande problema na família. Né? Raquel fez essa diferença. Rebeca teve essa diferença com os filhos. Né? Raquel não, é Rebeca.
Então você percebe que nós precisamos ter sabedoria. Não irrite os seus filhos. De que maneira? Dessas maneiras. Elogie, reconheça. Reconheça quando eles fizeram algo e deu certo. Quando eles fizeram algo que não foi legal, exorte em amor, corrija em amor. No caso de um adolescente, de uma criança, se ele cometeu um erro que foi muito grave, precisa haver disciplina, precisa haver limites, precisa tirar alguns benefícios. Você precisa, como mãe, estabelecer um período dessa retirada de algum benefício, mas tem que ter estabelecido o limite. Você precisa honrar a tua palavra. Se você disse que é uma semana, é uma semana. Se você disse que é 15 dias, é 15 dias. Se você disse um mês, é um mês. Um mês é muito tempo, né? Porque depois passa e a mãe vai ceder. Só que o filho sabe quando é um mês. Então, comece com disciplinas, com limites pequenos. Você vai ficar 2 dias, você vai ficar 3 dias, você vai ficar uma semana de castigo por causa disso. E quando ele vem, mas sabe, não, você está de disciplina e você sabe qual é o motivo. Você não precisa voltar de novo, tudo na história, falar, trazer peso, não. Já disciplinou, já corrigiu na hora, no momento. E outra coisa, corrija no momento. Você só não vai corrigir no momento se você estiver nervosa, irritada. Porque o Senhor fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, se você está irada, não é o momento de corrigir. Não é o momento de disciplinar. Espera passar. Se passou, voltou ao equilíbrio, então você volta a resolver aquela questão. Mas não deixa passar, porque lá na frente não vai produzir. Amém? Vamos orar? Abba, obrigado. Obrigado por esse tempo de ensino. Obrigado por esse tempo a qual o Senhor nos ensina sobre essa história. Pai, obrigado porque há tanto aprendizado nessa história. Obrigado porque o Senhor nos ensina a ser mãe, ao passo que nós vamos vivendo, ao passo que nós vamos nos relacionando, ao passo que vamos ouvindo e nos conectando com pessoas, a gente passa a ter experiências, a gente passa a receber sabedoria, para que a gente possa agir com inteligência. Deus de amor, nos ajuda. Nos ensina a ser verdadeiras mães. Nós queremos ser verdadeiras mães no período da infância, no período da adolescência, no período da juventude, no período da fase adulta dos nossos filhos. Independente do ciclo e do momento de vida que eles estão vivendo, nós queremos ser essa verdadeira mãe que vigia em oração pelos nossos filhos, que não desiste de apresentá-los diante do teu altar. Nós queremos ser essas verdadeiras mães que instrui, que encoraja, que exorta, que disciplina em amor e no Senhor. Nós queremos ser as primeiras exemplos. Nós queremos ser as primeiras referências para os nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, a sermos mães no tempo do fim. Nos ajuda a sermos mães que vamos ensinar, corrigir, disciplinar nesse momento, ainda que cause dor para os nossos filhos e para nós, porque nós também sentimos no momento da disciplina, ainda assim, que nós venhamos sempre olhar para o futuro, que nós venhamos sempre olhar para frente, porque a tua palavra nos diz que os filhos, eles são herança do Senhor, o Senhor nos dá a tua herança, e nós não vamos permitir que a nossa herança seja roubada. Nós não vamos permitir que a nossa herança seja trocada. Nós não permitiremos que a nossa herança troque. Nós não queremos outra herança. Nós queremos a tua, aquela que o Senhor nos deu. E a tua palavra fala que a herança que o Senhor nos deu não é para calamidade, não é para destruição, mas é para prosperidade, mas é para bênção, mas é para frutificação, mas é para multiplicação. Então, Senhor, nós colocamos diante do teu altar e te pedimos, ajuda-nos a sempre trazer para a educação dos nossos filhos a tua palavra como uma espada que é poderosa e viva. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Guarda os nossos filhos. Abba, nós apresentamos os nossos filhos nesse momento diante do teu altar. Vai de encontro com eles onde quer que eles estejam. Nesse momento que eles possam ser guardados pela tua potente mão. Que o Senhor os livre do mal. Mas, Senhor, os ajude no meio
das dificuldades da vida, no meio do sofrimento, no meio da adversidade, que o Senhor os forge para ser filhos fortes e maduros, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai. Nós não te pedimos que o Senhor livre eles do dia mal, mas que o Senhor os ajude nos dias mal, que o Senhor, nós te pedimos que o Senhor os livre do mal, mas não no dia mal, porque o dia mal é que vai construir eles, homens e mulheres maduros, fortes, sábios, que têm discernimento. É o que nós te pedimos. Senhor, nós queremos te pedir também, livra os nossos filhos, Senhor, dessa malignidade, de uma ideologia, de uma mentalidade caída. Pai, nós queremos te pedir, atrai os nossos filhos para ti, atrai os nossos filhos. Senhor, nós queremos te pedir nesse momento, afasta os nossos filhos das más amizades, faça um rebuliço, Pai, em meio à amizade, se necessário for, mas tira os nossos filhos dessa esfera de influência maligna. Tira os nossos filhos, Senhor, desse ambiente, Pai, de esfera, Senhor, que leva à destruição e morte. Senhor, nós te pedimos, traz à memória dos nossos filhos tudo aquilo que traz esperança. Senhor, em nome de Jesus, frutifica a tua palavra, tudo aquilo que nós já ensinamos. Faça com que essa semente, essa palavra que foi plantada, frutifique no coração dos nossos filhos. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento para pôr limites, para falar não e ficar firme no não, Senhor, convictos, olhando para o futuro, para frente. É o que nós te pedimos. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Livre os nossos filhos do homem sanguinário, do homem violento, do homem fraudulento. Livre os nossos filhos. Livre os nossos filhos, Senhor. É o que nós te pedimos. Livre os nossos filhos. Que nós possamos lançar os nossos filhos como flecha, assim como a tua palavra nos diz. Feliz é o homem que ao redor da sua mesa tem muitos filhos, e os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro. Que nós vamos ser esse arqueiro, que vamos lançar e enviar os nossos filhos para a próxima geração, guardando e zelando, Pai, por tudo aquilo que é princípio e valor eterno. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora, nesse exato momento e para sempre. Amém.